Seja muito bem-vindo ao Celebrando a Recuperação da Igreja Batista Ola Rio. Hoje o tema é o poder do prazer. Salmo 37, versículo 4. Deleita-te no Senhor, Ele satisfará o desejo do seu coração. Qual é a correlação entre vontade e prazer? Descobrir sobre o prazer é uma forma de libertação. Quero falar sobre a perspectiva cristã, de como o prazer é absoluto, e numa outra perspectiva, como o prazer é relativo, é efêmero, é transitório. Então, fique com a gente depois do vídeo, veja um pouco aí do que a gente quer falar a respeito do poder do prazer na íntegra. Em nome de Jesus, que Deus te abençoe. Amém. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Para nós buscarmos o reino de Deus primeiro, precisamos ter prazer nessa busca. Precisamos encontrar essa vontade maior de buscar o Senhor, de querer estar nele, de ter a companhia dele, de gastar tempo na presença dele. Cada um de nós tem uma forma de experimentar prazer e satisfação. Alguns gostam de viagens, outros de relacionamentos com pessoas, outros têm um lazer, um hobby, ou assistir alguma coisa na televisão, um tipo de comida. Mesmo esses prazeres, vai chegar num ponto na sua vida que isso não te satisfaz. Existe um deleite em Deus, no relacionamento com Ele, na vida com Ele, que nós precisamos hoje. Não há emoção que se torne mais forte, não há alegria que seja mais intensa. Aquilo que define a sua vida não pode ser o seu lazer, não pode ser uma atividade profissional, porque todas essas coisas vão chegar no fim. Acredite em mim. Você precisa encontrar deleite no Senhor. Graça e paz, meu irmão, minha irmã. Vamos falar sobre o poder do prazer? Qual o impacto nisso na nossa vida, na nossa existência? Qual o impacto nisso na recuperação, na restauração? Qual o impacto nisso no desenvolvimento pessoal, no crescimento? Bom, a primeira coisa é a gente olhar para o Salmo 37, versículo 4 e perceber a orientação de Deus quando diz: deleita-te no Senhor, Ele satisfará o desejo do seu coração. Bom, eu não quero fazer nenhum contorcionismo hermenêutico para explicar isso, nem muito menos usar de alguma elasticidade teológica para explicar aquilo que eu posso explicar por uma lógica. Olhando para o prazer como aquele que está no topo da pirâmide da existência humana, daquele que comanda, daquele que governa a existência humana. Pensemos aqui a respeito da sua conexão com o mundo. A sua conexão com o mundo se dá em função dos seus sentidos, olfato, tato, paladar, audição, visão, enfim. Você sente o mundo. Só que essa conexão com o mundo, ela está submetida aos seus sentimentos e emoções. São os sentimentos e emoções que vão avaliar acontecimentos e relacionamentos com pessoas. Mas as suas emoções e os seus sentimentos vão estar submetidos ao domínio da razão. Te dou um exemplo. Imagine um homem que vai para o seu ambiente de trabalho, está sofrendo injustiça, pressão, constrangimento. Esse homem para e pensa: não tenho outro emprego, só tenho esse. Eu preciso desse emprego para levar o sustento da minha família. Então, eu tenho que aturar isso tudo, tem que ter paciência. Esse homem vai usar da sua inteligência, da sua razão, para buscar até um outro emprego e mantê-lo e manter aquele o sustento da sua família. Veja, ele não perde a paciência. As suas emoções, elas não reagem acima do intelecto. Quando a gente percebe que alguém é movido pelas emoções, a gente diz que essa pessoa é até desequilibrada. Não raro a gente diz: olha, uma pessoa desequilibrada emocionalmente. Mas esse indivíduo, do exemplo que eu dei, permanece paciente, pensa, raciocina, usa o seu intelecto para que ele perceba que a sua família, naquele momento, depende daquele emprego, daquele sustento. E ele vai pensar uma forma de solucionar aquela situação, até mesmo buscando um outro lugar, um outro emprego, outra forma de sustento. Bom, a partir daí a gente percebe o domínio da razão sobre os sentimentos e as emoções, mas existe algo muito mais forte, muito mais potente do que a razão, que é a vontade. A vontade
domina o intelecto, a vontade comanda a razão. Te dou um outro exemplo. Um amigo meu sofreu um infarto, cirurgias, ficou internado. Ele passou muito tempo se recuperando e um fator determinante para o infarto foi o uso do tabaco. E ele foi orientado dos malefícios, explicaram exatamente o que aconteceu com ele, o que o cigarro provocou na sua saúde, enfim. Ele saiu ali consciente de tudo explicado, leu mais alguma coisa a respeito, a família falou a respeito. Depois de um tempo eu encontro ele estava lá sentado, fumando, próximo à casa dele. Eu fiquei surpreso, cheguei até ele e perguntei, você não sabe que o cigarro te fez mal, provocou um infarto? Os médicos explicaram como funciona isso para você, quais os malefícios do tabaco na sua vida, e você continua fumando? Ele disse para mim assim, mas eu tive muita vontade de fumar, não consegui suportar. Veja o poder da vontade sobre a racionalidade, sobre o intelecto. Mas existe algo muito mais forte do que a vontade, que é mais forte que a razão, que é mais forte que os sentimentos e emoções, que é mais forte que a nossa conexão com o mundo, que é o prazer. Esse meu amigo que queria fumar para ter prazer. A gente deseja coisas para que a gente tenha prazer. Então, no Salmo 37, versículo 4, o que Deus está sugerindo, ou o que Deus está orientando, é que a gente se deleite nele, porque ele sabe perfeitamente do poder do prazer. Bom, vamos pensar aqui numa perspectiva cristã, o significado de prazer. Porque o prazer na perspectiva cristã, ele é distinto das demais ondas de prazer. O prazer cristão, ele é resistente, ele é constante. Ele não é um prazer contingente. O prazer cristão é um estado de alma, é uma condição. Bom, vamos pensar nos conceitos de prazer rapidamente na filosofia clássica. Por exemplo, o prazer na filosofia clássica como a consequência de um ato de boa ética e de moral. Prazer provocado por um ato de bondade. Agora pensamos também no hedonismo, prazer por prazer. Bom, vejam que as duas formas de conceito, as duas formas de prazer acontecem por força de estímulos externos. Alguém provoca uma boa ação, uma atitude, e aí, consequentemente, ele tem um prazer a partir da sua ação, da sua atitude. Veja que esse prazer acontece de fora para dentro, ele não acontece de dentro para fora. A partir daí, a gente percebe que o prazer pode ser relativo. E o prazer cristão é um prazer absoluto. E por que eu digo que o prazer, ele, sim, está do ponto de, não é, fora do ponto de vista cristão, ele é relativo? Bom, uma sociedade pode estabelecer um padrão de prazer. E a partir daí você pode achar que aquilo é bom. E aí você sentir desejo por aquilo que o padrão da sociedade disse que é bom. Por isso pode ser um prazer, por isso que é um prazer relativo. E o prazer, além de ser relativo, ele é transitório, ele é efêmero. Existem coisas, por exemplo, que você, na sua adolescência, tinha prazer de fazer, que na sua juventude você não tem tanto prazer. Talvez não tenha prazer nenhum, aquilo não tenha importância nenhuma para você. Veja como ele é relativo, veja como ele é transitório, veja como ele é efêmero. Por exemplo, Paul Blandy, no seu livro A Dádiva da Dor, ele diz que quando morava com seus pais lá na montanha das Índias, quando seus pais eram missionários, ele dizia que sua mãe plantava morangos e depois colhia, eles comiam aquele morango. Passado alguns anos, ele voltou para os Estados Unidos e ele sentiu vontade de comprar morangos. Ele podia comprar quantos morangos ele quisesse. Ele foi ao mercado, comprou uma quantidade de morangos, foi para sua casa, começou a comer os morangos e ele percebeu que ele tinha 50% do prazer reduzido com relação à degustação dos morangos comprados no supermercado. Ele conta que
ele tinha 50% de prazer reduzido, porque quando ele comia morango com seus pais, não era uma questão só de degustação de morango, era o compartilhamento de comer o morango com seus pais. Veja que o prazer foi reduzido de 50%, isso torna o prazer relativo, em outros casos, transitório. Já disse aqui, você pode ter prazer em uma coisa ontem e hoje pode deixar de ter prazer, você pode gostar de um prato e sentir prazer do ponto de vista culinário, e você comer tanto que aquilo já não ter tanta importância, não te dá mais prazer como no passado. Bom, então o prazer é transitório, é relativo, é efêmero. O prazer cristão, ele é constante, ele é resistente, ele é permanente, ele é um estado da alma, ele é uma condição. Agora, eu também não estou aqui afirmando de que os certos prazeres ou certos tipos de prazer não têm que ser desfrutados, usufruídos em toda a sua dimensão. Prazeres orgânicos, biológicos, fisiológicos, seja de qualquer natureza. Aquela sensação de praticar o bem e sentir prazer por ter praticado o bem é válido. A sensação de ser amado por outra pessoa, a sensação de prazer, de ser querido, de ser aceito, de ser amado, também faz parte. Eu só estou dizendo que esse tipo de prazer, ele é efêmero, ele é transitório, ele é relativo, ele é distinto do prazer cristão, que é absoluto, que é constante. Bom, vamos pensar aqui também no Salmo 37, versículo 4, como essa força de poder que dirige a todos nós, com essa força, esse poder que governa a existência humana. Bom, existem 3 coisas importantes aqui. A primeira é de que o prazer cristão, ele é infinito. O prazer cristão, ele não é efêmero, ele não é transitório. As outras formas de prazer, manifestação de prazer, elas são efêmeras, são relativas. Eu te dou um exemplo. Certa vez eu encontrei um amigo, ouvi de um amigo, que nós estávamos conversando e ele não entendia, porque a esposa dele era uma mulher muito bonita, ele achava isso, as pessoas ao redor dele achavam isso, e por que ele sentia desejo por outra mulher? Essa é a distinção do prazer absoluto em Deus e do prazer relativo. O prazer relativo, ele sempre vai exigir de você algo mais. O prazer absoluto, numa perspectiva cristã, ele te dá o suficiente. E ele faz com que você fique satisfeito. E há uma correlação no Salmo 37 com prazer e desejo. Tanto que Deus diz, deleita-te no Senhor e Ele satisfará o desejo do seu coração. Veja, o prazer relativo, ele acontece a partir de um estímulo externo. Por isso que você sempre deseja e sempre busca alguma coisa e nunca está bom. O prazer, numa perspectiva cristã, ele funciona como uma satisfação plena. E Deus, sabendo e te orientando para que você tenha deleite nele, prazer nele, ele, consequentemente, ele transforma a sua vontade, ele transforma os seus desejos, porque ele sabe que a sua vontade comanda a sua racionalidade, o seu intelecto, que por consequente domina as suas emoções, os seus sentidos, que dominam a sua conexão com o mundo. Veja como a coisa funciona. Então começa lá no topo, e Deus sabe disso na sua onisciência. Por isso ele diz, deleita-te no Senhor e satisfará o desejo do seu coração. Ele sabe perfeitamente que para a restauração de um indivíduo, para a cura do indivíduo, é necessário um prazer absoluto. Um prazer que ele não se transforma de acordo com as gerações. Um prazer que não é transitório, que não é efêmero. Um prazer que é constante, que é um estado de alma, que é uma condição. Então, o prazer de Deus é infinito. Por isso que ele é a base da recuperação, da restauração, do desenvolvimento pessoal de qualquer ser humano.
Segunda coisa importante é que o prazer em Deus precisa ser alimentado. O prazer em Deus, ele precisa ser alimentado, ele precisa ser sempre renovado, ele precisa ser sempre restaurado. O prazer em Deus, ele é uma espécie de comida e bebida. É Ele que te fortalece, é Ele que te sustenta. O prazer em Deus sustenta a sua existência e então ele precisa ser alimentado. Como é que eu me alimento do prazer de Deus? Você tem a Escritura Sagrada que você lê, que você ouve Deus, você tem a oração onde você fala com Deus, você tem a relação interpessoais com pessoas que são pessoas que estão ali vivendo Deus, vivendo Jesus. Isso é uma forma de você se alimentar. O prazer em Deus precisa ser alimentado. É como uma relação conjugal. Por isso que Deus exemplifica a sua relação com o homem a partir do noivo e a noiva. Uma relação de afeto precisa ser alimentada. Às vezes, você tem que surpreender a sua esposa às vezes tem que te surpreender. Às vezes você tem que preparar um jantar, um almoço, às vezes você tem que comprar um presente, às vezes você tem que parar para ouvir, às vezes você tem que permitir que o outro fale, mas que você também possa conversar e falar. Às vezes vocês têm que fazer, um casal tem que fazer uma boa viagem, às vezes tem que comer uma boa comida em um restaurante, enfim. A relação precisa ser alimentada. O prazer em Deus precisa ser alimentado. Por último, o prazer em Deus, ele governa a sua existência. O prazer governa. Se nós desejamos algo, é porque nós queremos ter prazer. Então, o prazer move as nossas ações. O prazer nos move. Por isso que o Salmo 37, versículo 4, trata exatamente sobre o comando que está no topo da pirâmide. Deleita-te no Senhor e Ele satisfará o desejo do seu coração. Enquanto toda forma de prazer relativo, efêmero, transitório, leva você aos estímulos externos para que isso possa provocar o prazer, uma perspectiva cristã sobre o prazer, Deus é que move dentro de você os seus desejos. Olha como isso elimina, cura qualquer tipo de compulsão, seja de qualquer natureza. Como isso traz saúde para o ser humano. Como isso faz com que os seres humanos possam fazer suas escolhas, tomar as suas decisões corretamente. Olha que coisa extraordinária. Nós, não raro, nos movemos de fora para dentro. Deleita-te no Senhor, Ele satisfará o desejo do seu coração, significa que nós podemos nos mover de dentro para fora. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Eu tenho certeza absoluta que Deus é uma fonte de prazer capaz de provocar em você vontades e desejos que vão estabelecer saúde física, saúde emocional, saúde espiritual, enfim. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Até terça-feira que vem, domingo às 11 horas, culto com o pastor Tiago. E daqui a pouquinho, quando a gente acabar o vídeo, nós vamos nos reunir em grupos, tá bom? Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.